Salmo de número 33, nós vamos ler 3 versículos. O versículo 10, o 11 e o 12. Versículos 10, 11 e 12. O Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração para todas as gerações. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor e o povo a quem Ele escolheu para a sua herança. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que Ele escolheu para a sua herança. Vamos orar? Ó Deus Todo-Poderoso, nas Tuas mãos colocamos a nossa vida e pedimos nessa hora que o Senhor venha falar conosco. Ministrar, ó Deus, uma palavra que sirva de alimento, que sirva de remédio, que sirva de orientação, ó Pai, a nosso coração, ó Deus, que tanto carece de uma palavra que venha do trono, do Teu coração, para o nosso coração, e assim oramos e te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a palavra que Deus colocou no meu coração hoje para compartilhar com você tem a ver com as coisas temporais e as coisas eternas. Essa é a palavra que Deus tem me feito meditar nesses dias, sobre as coisas passageiras que nos parecem muitas vezes tão importantes e que se desfazem como fumaça, como uma neblina quando vem o raiar do sol e então com a sua luz e com o seu calor, essa neblina se dissipa. E ao mesmo tempo, Deus vem para ministrar no meu coração, para compartilhar com você sobre a importância de nós buscarmos e valorizarmos as coisas eternas. E esse texto vem para ministrar ao nosso coração justamente esta questão das coisas temporais e as coisas eternas. Para começar, meus irmãos, eu compartilho com vocês uma história que já contei, mas creio que ela seja importante para esse momento em que nós vamos meditar sobre estas questões. Estávamos morando no Mato Grosso, tínhamos mudado para lá há pouco tempo e fomos convidados a participar de um curso chamado Casados para Sempre, eu e a minha esposa. E então deixamos o nosso filho pequeno com uma irmã lá na cidade de Lucas do Rio Verde e viajamos aproximadamente 400, 500 quilômetros para participar deste curso em Cuiabá. Muito longe, muito tempo, 3 dias, longe, participando desse curso para depois voltar. E uma das coisas mais importantes que nós aprendemos nesse curso é que precisamos compreender a diferença que existe entre contrato e aliança. Porque contrato pode ser desfeito a qualquer momento em que uma das partes não se sente beneficiada. Contrato termina quando uma das partes deseja, por um motivo ou por outro, quer porque esteja ganhando muito ou porque esteja ganhando pouco, quer seja porque está tendo lucro ou porque está tendo prejuízo, uma das partes resolve então rescindir o contrato. Não quero mais continuar com essa sociedade, então peço a minha parte e me retiro daquela sociedade. Contratos, eles existem como uma normativa, como um documento que mostra o que cada uma das partes tem responsabilidade e cada uma das partes tem como seus benefícios. Pode ser desfeito a qualquer momento por qualquer uma das partes. E o casamento é um contrato?
neste dia em que nós participamos desta ministração, nós aprendemos que casamento precisa estar fundamentado no conceito de aliança. Aliança, meus irmãos, tem um dia para começar, mas as alianças, quando feitas no Senhor, devem durar para sempre. E esta é a grande lição que nós aprendemos naquele dia. Então eu e a Vivian, nós chegamos no quarto do apartamento, do hotel onde nós estávamos, e naquela noite nós conversamos por um longo tempo. E naquela mesma noite nós oramos ao Senhor juntos e decidimos algo extremamente importante. Nós tomamos a decisão de que o nosso casamento seria fundamentado em aliança e não em um contrato. Por que eu estou dizendo isso a você, meus irmãos? Porque quando nós entendemos que as nossas alianças com o Senhor, que a nossa aliança com o nosso cônjuge é para sempre, ou, neste caso, até que a morte nos separe, nós começamos a entender que tudo que eu faço para minha esposa, tudo que ela faz para mim, no final das contas, tem benefício para ambas as partes. Se eu vejo a minha esposa crescendo, se eu vejo ela prosperando, eu fico feliz porque eu estou crescendo e prosperando junto com ela. Da mesma maneira, ela, quando ela me vê crescendo e prosperando, ela sabe que ela vai participar deste crescimento e dessa prosperidade. Há um livro que já saiu há bastante tempo, mas o título é muito interessante. Diz que casais inteligentes enriquecem juntos. Porque, meus irmãos, nós precisamos entender que quando nós firmamos uma aliança, nós estamos não olhando para algo a curto prazo, a médio prazo, mas nós estamos investindo em um relacionamento a longo prazo, aonde o benefício de tudo servirá a ambas as partes. Paramos, meus irmãos, de nos desviar com coisas pequenas. Passamos a ser mais relevantes, passamos a relevar mais algumas coisas. Passamos a nos importar com outras coisas que muitas vezes passaria despercebido. Passamos a nos dispor a amar mais. Passamos a nos dispor a perdoar mais, uma vez que nós não estamos vivendo um momento, não estamos vivendo um momento seguindo aquela orientação que a sociedade de maneira geral vive, deixa a vida me levar. Não, passamos a entender, meus irmãos, que esse relacionamento que nós temos baseado em aliança é um relacionamento a longo prazo, e por isso vale a pena perdoar, por isso vale a pena recomeçar, por isso vale a pena amar, por isso vale a pena ajudar, por isso vale a pena relevar algumas coisas, porque é melhor viver em paz. Creio, meus irmãos, que Deus está nos chamando para uma compreensão de que a nossa aliança com Ele não é para um momento apenas, mas a nossa aliança para com o Senhor é para a eternidade. Hoje o Senhor está nos chamando, queridos, para erguermos os nossos olhos, para enxergarmos além das coisas pequenas, além das coisas passageiras que muitas vezes vêm para tomar conta do nosso coração. Meus irmãos, estamos numa luta constante entre a vontade de Deus e as nossas paixões. Estamos vivendo numa luta constante entre o que eu quero e o que Deus quer, entre fazer a minha vontade e fazer a vontade de Deus. Quando nós passamos a viver a vontade de Deus, quando nós passamos a valorizar a vontade de Deus, quando nós entendemos que Deus nos chamou para vivermos a eternidade e não apenas o momento. As nossas paixões e os nossos desejos têm a ver com uma palavra que eu acho muito bonita, mas de significado muito feio, muito estranho, muito perigoso, que é a palavra fugaz. A fugacidade tem a ver como a fumaça que se desfaz, como algo que parece ser e quando você tenta tocar, simplesmente desaparece. Há uma frase que eu tenho repetido muito nesses dias. Hoje, por incrível que pareça, não repeti, mas eu tenho repetido muito uma frase, presbítero Renato. Todas as vezes que eu termino de almoçar, eu olho para a Vivian e digo para ela, eu acho que eu comi demais. E ela disse, nossa, mas você diz isso todo dia. E aí me caiu a ficha, eu disse, realmente, eu estou usando muito essa frase.
eu acho que eu comi demais. Quando nós estamos com fome, nós comemos para saciar a nossa fome. Mas via de regra, a gente não come simplesmente porque está com fome, a gente come porque gosta. A gente come porque é prazeroso. Ou isso só acontece comigo? A gente come porque a gente gosta de comer. E é por isso que a gente exagera. E aí depois, quando a gente sente aquele peso, quando você está saciado, você chega àquela terrível conclusão: eu acho que eu comi demais. Os nossos desejos, meus irmãos, muitas vezes não são a nosso favor, mas os nossos desejos, na maioria das vezes, são contra nós mesmos. Nosso maior inimigo somos nós mesmos. Paulo, ao falar algo sobre este assunto, ele vai dizer que o bem que ele deseja fazer, ele não fazia, mas o mal que ele não queria fazer, este estava diante dele. Era isso que muitas vezes ele praticava, muitas vezes sem querer. Os desejos do nosso coração, como diz em Jeremias capítulo 17, não são para o nosso benefício, porque a vontade do coração do homem passa por um processo de engano, porque Jeremias diz, dirigido pelo Senhor, inspirado pelo Espírito Santo, Jeremias vai revelar algo terrível sobre o nosso coração, sobre os nossos desejos. Ele diz que o coração do homem é enganoso, e agora preste atenção, ele complementa dizendo, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Meus irmãos, é por isso que muitas vezes que o homem pecador, a mulher pecadora, muitas vezes se surpreende com algumas decisões que toma na vida, porque, meus irmãos, os nossos desejos são contra nós. Deus nos chama, queridos, para viver a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável e eterna. Nos mostrando, meus irmãos, que o que Deus tem para nós, sobre a aliança, sobre a qual Ele nos firmou, esta aliança nos conduz para a eternidade. Esta aliança é para todo sempre. Esta aliança é para a eternidade. Para agora, para tudo que Deus quer fazer e vai fazer neste momento, mas Deus sempre nos convida a erguer os olhos para olhar que mais do que as paixões e os desejos do nosso coração, mais do que tudo isso, Deus nos chama para viver o propósito, a vontade dEle, que é eterno. Quando nós olhamos para o texto que nós lemos hoje, no Salmo 33, a palavra do Senhor diz que Deus frustra os desígnios, o desejo, os intentos, os propósitos das nações e anula o intento dos povos. Deus pode fazer isso, porque Deus é o único que pode mudar a natureza humana, porque Deus é o único que pode nos chamar das trevas para a sua maravilhosa luz, porque Deus é o único, queridos, que pode nos tirar da morte, dos nossos delitos e pecados e nos trazer para a vida em Cristo Jesus. A palavra de Deus em Efésios capítulo 2 diz exatamente isso para nós, que sem Cristo nós estamos mortos nos nossos desejos. Sem Cristo nós estamos mortos, incapazes de mudar de vida, incapazes de fazer o bem que nós sabemos que devemos fazer, incapazes de tomar a decisão por vivermos melhor como a gente gostaria de fazer, tomarmos muitas vezes a decisão de perdoar, de acolher, de amar, mas porque nós temos aquele desejo de vingança no coração, não conseguimos mudar o nosso intento. Mas a boa notícia é que Deus muda o coração do homem, Deus muda o coração do pecador, Deus muda o seu coração, Deus muda o coração daquele que muitas vezes sobe no alto de um prédio para se jogar de lá. E Deus muda o intento daquele coração para fazê-lo desistir do desejo de morrer para experimentar a vida em Cristo. Deus muda o coração do marido que arruma suas coisas e está com a certeza de sair de casa, de abandonar a sua família. Deus muda o coração desse homem e faz com que ele volte para o seio da sua casa, volte para os braços da sua esposa e dos seus filhos. Deus muda o seu coração quando você tem vontade de desistir de tudo porque as coisas estão difíceis.
Deus muda a nossa história, porque só Ele pode fazer isso. Ele muda o desígnio das nações, Ele muda os desígnios dos povos. Deus muda o intento do coração humano, e só Deus pode fazer isso. Ah, meus irmãos, como nós gostaríamos de mudar o coração dos nossos filhos. Os meninos, quando colocam uma coisa na cabeça, ninguém tira, eu não sei o que é isso. Aquele amigo de trabalho seu, você está vendo que ele vai entrar em uma enrascada, você dá conselho, você fala e ele não te escuta, até que ele quebra a cara. Eu aprendi a ouvir conselhos. Às vezes não ouço, mas na maioria das vezes eu ouço. Porque eu ouço conselhos, porque eu detesto ouvir uma frase que vem depois. Eu não te disse? Eu falei que isso não ia dar certo. E eu aprendi a ouvir conselhos, porque ouvindo conselhos você não precisa ouvir esta frase, que é pior do que o conselho, entendeu? Essa frase é terrível. Quem diz essa frase normalmente é a esposa, normalmente a mãe, o pai, o esposo. Eu falei que não era para fazer isso. Já ouviu essa frase, Anderson? É uma frase terrível. Quando muitas vezes, queridos, nós voltamos para os braços de Deus, arrebentados, quebrados, mas abraçados pela misericórdia do Senhor, que nos perdoa, que nos diz: filho, eu sou contigo, que nos diz: filho, vamos recomeçar. Muitas vezes, meus irmãos, nosso coração é tomado de constrangimento, porque fizemos tudo que a gente sabia que não deveria ter feito, mas Deus, no seu infinito amor e graça, ainda nos ama e é gracioso conosco e nos diz: vamos recomeçar. Deus, no versículo 11, a palavra do Senhor diz: o conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Deixa eu te falar algo aqui, meu irmão. Isso que eu vou te falar agora pode mudar a rota da sua história, pode mudar a rota da sua vida. A aliança que Deus fez com você é uma aliança eterna. Por que eu digo isso? Porque Deus é eterno. O que Deus faz, meus irmãos, Ele não faz por um momento, ou movido por simples desejo de fazer acontecer alguma coisa para este tempo. O que Deus faz, Ele faz de acordo com o seu propósito eterno. O que Deus realiza, meus irmãos, tem uma data em que começa, mas dura por toda a eternidade. Sabe por que, meus irmãos, podemos descansar na salvação do Senhor para nós? Porque esta salvação é obra dele, não minha. Eu sei que é muito difícil para o homem, tomado de arrogância no seu coração, dizer: mas eu disse sim, mas eu tenho fé. Mas a palavra de Deus em Efésios, no capítulo 2 mesmo, que eu estou citando a vocês, diz que pela graça nós somos salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Há muita gente batendo no peito e disse assim: eu escolhi Jesus. Sinto muito, meu querido. Você só escolheu aquilo que Deus já tinha escolhido antes. É Deus que se move na sua direção, entenda isso, receba isso. E a nossa salvação, meus irmãos, o que muda a nossa história, o que muda a nossa caminhada, é saber, meus irmãos, que mesmo eu sendo falho, mesmo eu tendo defeitos, mesmo eu sendo difícil, eu sou difícil. Você também. Somos difíceis. Mas Deus não nos deixa de amar 1 milímetro, porque somos assim.
Assim como Deus não vai nos amar mais porque melhoramos, porque o amor dele é eterno, não muda e não mudará. Não é o seu pecado que vai afastar Deus de você, no sentido de que Ele não possa te perdoar. Não são as coisas boas, suas boas ações, que vão fazer com que Ele esteja mais perto de você. Não. Porque, meus irmãos, o que move o coração de Deus para estar junto com você, para segurar na sua mão, te levantar, te colocar muitas vezes no braço e te conduzir para a eternidade, não é porque você é bom ou porque você é ruim, mas porque Ele amou você. É isso que faz a diferença. Os desígnios e propósitos eternos de Deus, que nasceram antes de nós, que se moveram em nossa direção antes de nós, que mudaram a nossa sorte antes de nós. Foi Deus que foi ao encontro do homem lá no Jardim do Éden, quando este havia pecado e se escondido de Deus. É o amor de Deus que faz com que Ele venha na nossa direção, apesar dos nossos erros. E isso, meus irmãos, gera gratidão no seu coração. Isso gera compreensão no seu coração, para fazer com que você compreenda o quanto você deve ser grato a Deus, o quanto você deve amar a Deus, porque Deus ama você do jeito que você é, para te transformar e fazer de você algo muito melhor, uma pessoa muito melhor do que você poderia ser se estivesse sem Deus. Quando nós lemos, feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo a quem Ele escolheu para a sua herança, você pode traduzir feliz por abençoado. A palavra que está aqui para feliz é asher. Asher pode ser traduzida por abençoado ou abençoada. Meus irmãos, o desejo do meu coração, como cidadão, como pastor, como pai, como esposo, é dizer, asher sobre a nossa terra, a bênção de Deus sobre a nossa nação. Este é o nosso país, essa é a nossa terra, que ela seja abençoada. Mas aqui, meus irmãos, diz que feliz a nação cujo Deus é o Senhor, cujo Yahvé é Elohim, cujo Deus é o Deus sobre todos os deuses, cujo Deus é respeitado e reconhecido como Deus que está acima de todos os deuses. Talvez a melhor tradução para isso fosse incomparável. Uma nação que reconhece o Senhor como aquele que é incomparável. Essa nação é abençoada, porque essa nação reconheceu quem é Deus. E o reconheceu como Deus sobre todos os deuses. O reconheceu como Senhor dos senhores, como Rei dos reis. O que nós temos diante de nós, meus irmãos, não é apenas uma declaração ou um desejo, mas é um grande desafio, de que cada um de nós, em cada coração que aqui está, a começar em nós, possamos declarar sobre o Brasil, sobre o Paraná, sobre Jataizinho, que o Senhor Deus reina sobre essa terra, que essa terra é abençoada, porque o Senhor está neste lugar. Você pode dizer amém para isso? A nossa terra, o nosso país é abençoado, porque Deus está neste lugar. A igreja do Senhor Jesus está de portas abertas para abençoar esta terra. A igreja do Senhor Jesus está de portas abertas para proclamar o evangelho que transforma a nação, que transforma os povos. Mês passado, mês de agosto, nós celebramos o aniversário da igreja presbiteriana. E nós só podemos celebrar este aniversário, meus irmãos, porque um dia, um homem chamado Asbel Green Simonton foi tocado por esta paixão pelas almas e enxergou um país perdido na América do Sul chamado Brasil. E saiu lá dos Estados Unidos, da região da Pensilvânia, tomou um navio
e depois de ter viajado meses, sem falar uma só palavra em português, aportou aqui no Brasil. Num período de uma pandemia terrível, uma febre amarela que estava matando gente à torta e à direita, ele não esmoreceu e veio para cá para pregar o Evangelho que tem transformado essa terra, que tem transformado o Brasil. Deus transforma uma nação, transformando cada cidadão, um de cada vez. E aonde você está, assim como o Asbjørn Sarmanton, quando chegou no Brasil, foi instrumento de Deus para tocar nos corações daquele tempo, eu e você somos chamados por Deus para declarar que o Senhor é Deus sobre o Brasil, que o Senhor é Deus sobre a nossa terra, sobre a nossa cidade. O Senhor é Deus. Ele é incomparável. Ele está acima de tudo e de todos. Abençoado é o povo a quem Ele escolheu por herança. Meus irmãos, Deus nos chama para uma aliança eterna. E se você entender isso, as paixões não terão a força que têm e não serão capazes de dominar o seu coração, porque nada valerá a pena diante do amor e das promessas de Deus, que são eternas e que devem alcançar o nosso coração. As paixões são como a neblina, a fumaça. É como a vontade de tomar sorvete. Quando você toma sorvete, ela passa. E depois de ter tomado um pote de sorvete, você se arrepende. E diz, eu acho que comi demais. As paixões, elas são um engano da alma, com um só objetivo: nos fazer desviar e abandonar a vontade de Deus. Estamos entre o eterno e o temporal. Se fincarmos o nosso coração no que é passageiro, sofreremos, nos decepcionaremos, correndo o risco de amargar o nosso coração. Mas se o nosso coração estiver em Deus, e se esperarmos nas promessas de Deus, teremos a certeza de que a alegria do Senhor será a nossa força. Teremos a certeza de que o sustento do Senhor não se apartará de nós. Teremos a certeza do cuidado de Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. Vivemos dias maus, é verdade. Mas já vivemos dias bons, é verdade. Porque a vida tem dias maus e tem dias bons. A vida tem dias em que nós nos alegramos muito e tem dias que choramos muito. Tem dias de tristeza e tem dias de grande alegria. Se o seu coração for movido pela ação dos dias, você irá se decepcionar. Por isso, deixe que o seu coração seja cheio de Deus e das promessas de Deus, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E os planos de Deus, os conselhos de Deus, o propósito de Deus são eternos. Digo a vocês, irmãos, o que disse o apóstolo Paulo: tudo posso naquele que me fortalece. Ao dizer estas palavras, Paulo disse que já havia aprendido a viver quando tudo lhe faltava. Quando ele tinha tudo o que precisava, ele havia aprendido a viver em todo o tempo. E mais do que isso, ele diz: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Contente vem de contentamento. Ele aprendeu a viver contente em toda situação, agradecendo a Deus por aquilo que ele tinha,
e na certeza de que Deus poderia lhe conceder mais, mas o mais fica por conta de Deus. A nossa parte é saber que o que temos é o maná do Senhor, que alimenta o nosso coração, alimenta e sustenta a nossa vida hoje, e nos alimentará e nos sustentará todos os dias da nossa vida. Abençoada é a nação cujo Deus é o Senhor. Abençoada é a casa cujo Deus é o Senhor. Abençoada é a vida cujo Deus é o Senhor. Vamos fazer Deus conhecido nessa nação, meus irmãos. Fazendo Deus reconhecido cada dia na nossa vida, cada dia na nossa casa, cada dia onde quer que nós estejamos. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Proclame essa palavra, pregue essa mensagem em todo o tempo. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Que o Senhor seja contigo, hoje e para todo sempre.